Então, estudo 4 em Daniel, gente. O capítulo 6 de Daniel é a história do Daniel na cova dos leões, certo? Então, o que é assim de interessante? Parece historinha para criança dormir, né? Aliás, eu não sei quem é que tem coragem de botar as crianças para dormir contando a história de um leão que ia comer o povo, despedaçar. Não é muito assim didático contar para criança, mas eu, por exemplo, fui criada na igreja, a gente ouvia essa história, né? Do leão comendo o Daniel, só que não comeu, né? Eu já vi até desenhinho, assim, do leão com a boca assim. Sabe quando você amarra cachorro, né? Ou então com aquele negócio, aquele. Sabe quando o cachorro faz cirurgia, usa aqueles negócios? Eu já vi até isso, o leão usando aqueles troços lá, porque, né? Mas o que a gente vai aprender hoje? Teoricamente, você vai pensar que você conhece esse texto de cor, mas o grande barato de estudar a Bíblia é saber que cada dia a gente aprende uma coisa nova. E se você não aprender nada hoje, se você não for confrontado a fazer alguma mudança na sua vida hoje, então você não estudou direito, porque eu ganhei paulada. Tá? Para preparar o estudo, eu ganhei paulada. E como eu amo todos vocês, eu quero que todo mundo ganhe paulada também, para eu não apanhar sozinha, tá bom? Então vamos lá. Esse texto, na verdade, é um capítulo. Ele é uma viagem até o extremo. Então isso aqui não é conto da carochinha, não é história para bebê. Isso aqui é uma história para quem é forte. Então é uma coisa que você não vai ensinar para quem acabou de se converter. Você não vai ensinar para aquela pessoa que tá assim, ai, Jesus é amor e não sei o que, minha vida vai ser mar de rosas, porque não vai. Aquele que falou para você que andar com Cristo vai ser tudo maciota, gente, esquece, porque não é. Em nenhum lugar da Bíblia diz que a vida do crente vai ser fácil. Eu tô dando discipulado para uma menina, então, né, quem já tá comigo, quem caminha comigo há muito tempo, sabe que o Evangelho de João, né? E hoje eu tava falando para ela exatamente isso. Se alguém te disse que andar com Cristo é mar de rosas e almofada de cetim, esquece. Porque não é. Então, uma das perguntas do estudo que eu dei hoje cedo para essa menina é o quê? O que vai acontecer com você em frente ao mundo? O mundo vai te odiar. Que o próprio Jesus falou, da mesma forma que odiou a mim, tá? Então, hoje nós vamos ser confrontados e esse estudo é para corajosos. Esse estudo é para guerreiros. Esse estudo é para quem está na linha de frente, tá? Então aí você vê e fala, nossa, a hora que acabar o estudo, você, nossa, quanta coisa deu para aprender. Então, deu para aprender um montão de coisa, você vai botar em prática? Aí você pega e fala assim, ai, mas Deus com os antigos, Deus fez isso, fez aquilo e não faz comigo. Ok, você vai ver o que é que Deus fez para esses homens que estão na galeria da fé e eles chegaram a ter esse nível de intimidade com Deus. Eu quero saber se você tá afim de passar pelo mesmo que eles passaram. Porque não existe vitória se não tiver luta. Deixa eu só abaixar aqui a câmera, que ela tá alta. Só um minutinho. Voltei, aconteceu um pequeno acidente, mas voltei. Então, o que acontece? Veja aonde você está hoje, qual é o seu contexto de vida hoje e veja se esse estudo de hoje vai significar para você alguma coisa. Aliás, esse é o objetivo da gente estudar a palavra, tá? Então, nós vamos lá. Quem nos acompanha, nós já estudamos o começo de Daniel, dele com os amigos e tudo bem. Vamos lá. Primeira pergunta diz: qual foi a atitude de liderança de Dario? Quem foi o Dario? Dario foi o rei que entrou depois do Belsazar, que morreu nosso estudo último. Por quando que ele morreu? Porque ele profanou os itens que ele pegou
do templo de Jerusalém, ele profanou, e aí ele morreu naquela mesma noite, e Dario veio e tomou conta, ok? Então tá bom. E qual foi o que Dario fez? Vamos lá. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino as 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. Vamos dizer que são os políticos, tá? E sobre eles, 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então ele colocou Daniel como seu imediato. Por que ele pôs isso, Daniel? Ele já tinha, lembra que a mãe dele falou a mãe de Belsazar, apresentou Daniel, falou, olha, assim, assado, contou todos os feitos de Daniel, e ele gostou do Daniel, e respeitou Daniel e colocou Daniel num posto político. Então nós vamos estudar aqui exatamente quando aquele crente que diz assim, não pode misturar religião com política, por isso que o mundo tá desse jeito. Quando as pessoas se omitem a se posicionar, porque os políticos não se omitem. Quando a igreja se omite, o mal vai e faz um estrago. Tá? Não estou dizendo que é para você abandonar o altar em torno do palanque. Não. Mas você tem que estar, nós temos que estar presentes em todas as áreas. E nós vamos ver aqui, gente, parece que é notícia do Brasil isso aqui. Tá? No Brasil nos dias de hoje. Não vou nem falar dos Estados Unidos, vou falar do Brasil mesmo. Que também, aqui também está acontecendo tudo isso. Então vamos lá. Qual foi a atitude da liderança de Dario? Ele viu que ele não dava conta de cuidar de todos, ele terceirizou. Então vamos colocar aqui os sátrapas como se fosse os governadores ou os prefeitos, eu não sei, mas era. E aí os presidentes, vamos dizer os presidentes, né, eram 3 e um deles era Daniel, tá? Então a atitude de Dario foi o quê? Delegar políticos para cuidar do povo. Vamos lá. Pergunta 2. Qual era a razão de Daniel causar ameaça aos políticos da época? Por que os políticos não gostavam de Daniel? Daniel, ele era separado, ele fazia a diferença e Dario reconhecia isso. Então era uma ameaça para eles, porque a conduta de Daniel não se desviava nem para um lado e nem por outro. Por isso que ele estava onde ele estava. Então eu vou dizer aqui, vamos fazer um parênteses aqui. Daniel foi levado cativo, tá? E ele foi reinar junto com Dario. Você já viu uma história assim parecida? José foi levado escravo e foi reinar no Egito. Então, o que você aprende com isso? Não importa qual é o processo, você vai ocupar o lugar que Deus planejou para você ocupar. José foi levado escravo para o Egito, para ele reinar no Egito. Ele era o segundo homem abaixo do faraó, ele só tinha ele. Deus tinha um projeto para a vida dele. E com Daniel a mesma coisa. E hoje é a mesma coisa. Deus, de repente, Deus pode estar usando você, aonde você está, passando o aperreio que você está, porque Ele está trabalhando o cenário para te colocar num lugar que você vai fazer a diferença, tá? Então, qual foi a razão que Daniel causou inveja dos outros políticos? Vamos lá, então. O mesmo Daniel se distinguiu entre os presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Igualzinho José. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nenhuma culpa, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos uma ocasião alguma para acusar Daniel, se não a procurarmos contra ele e na lei do seu Deus. Gente, o povão, isso não é os bonitinhos dele, não. O povão se submetia a ele. Os colegas que estavam em volta dele reconhecia que a conduta dele não tinha falha. Olha aqui o que eles diziam, que ele
era íntegro, ele tinha um espírito excelente. Gente, vamos parar agora. Qual é o meio que você vive? Quais as pessoas que estão em volta de você? Elas estão dizendo que você tem espírito excelente? Ai, será? Que quem convive comigo está falando que eu tenho um espírito excelente? Isso é para pensar. O que eu estou fazendo aqui? Ai, mas eu não sou presidente, governador, prefeito, deputado. Não, não é, mas você está na sua família, você está na sua igreja, você está no seu trabalho. Você pode ser chamada de espírito excelente? Olha só. Eu só vou botando minhoca na sua cabeça. Vamos lá. E qual a estratégia que eles usaram para depor Daniel? Vamos lá. Então, esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes desse reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, o congresso inteiro, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou qualquer homem que não seja ti, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Gente, eles pegaram exatamente no ponto que eles sabiam que Daniel não ia se render. Gente, então eu vou te falar, o mal está te observando. A qualquer instante, aquele que veio para matar, roubar e destruir, ele sabe por onde entrar. Eu lembro que a minha mãe dizia assim: eu jamais vou ser tentada ao álcool, porque se eu tomar meio copo de cerveja eu durmo. Então nunca vou beber até me embriagar, certo? Mas de repente ela tinha uma outra fraqueza. Porque o inimigo sabe qual é a fraqueza sua. Ele sabe o que ele vai fazer. E aqui, o que eles fizeram? Eles foram lá contar para o rei. E nós sabemos que no caso de Jó, o que fala lá de Jó? Quando o Satanás, depois de passear pela terra, foi lá e falou para Deus e falou: olha, o seu amigo, o seu filho, não sei o que, não tem nada que desabone, mas se o senhor tocar, então quer dizer o quê? Ele tem autoridade para passar e ver a sua vida. E aí ele tá vendo e tá dizendo o quê? Vamos pensando, vai juntando aí. Então entenderam, né? O que eles disseram? Eles disseram pro Dario que vai botar uma lei que não poderia adorar nem orar para que não fosse para Dario e o Deus dele. Bom, e o Dario, cabeção, aceitou. Pois é. Só que Dario, ele era amigo de Daniel. E ele era, não só ele era amigo, como ele tinha respeito pelo que o Daniel falava, tanto que ele estava querendo colocar o Daniel, assim, logo o diretor, vamos dizer, o presidente, logo depois dele, porque ele confiava na sabedoria de Daniel. E aí, o que aconteceu? Que está na pergunta 4. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante deles, se apresentaram ao rei a respeito do interdito real e lhe disseram: não assinasse o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição, falou. Essa palavra é certa, segundo o rei dos Medos e dos Persas. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia ele faz oração. Quem é o enganador? Quem é o acusador? Agora vem a outra coisa. Daniel orava 3 vezes ao dia. Eu quero saber quantas vezes eu oro por dia. Orar, não estou falando, Senhor, obrigado por esse alimento, amém. Quantas vezes por dia você ora?
Aqui ele se ajoelhava, abria a janela e orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Imagina o nível de intimidade que ele tinha com o Senhor. Aí você vai virar para mim e falar assim: mas então não vale nada, né? É pior, é melhor eu pertencer ao povão, porque olha tudo que ele passou. Mas olha tudo que resultou. Ok? E aí falou pro Dario, a turminha do contra lá, foram lá, dedaram ele pra Dario. E a reação de Dario foi o quê? Tendo ouvido o rei essas coisas, ficou penalizado e determinou consigo mesmo a livrar Daniel. E até o pôr do sol se empenhou a salvá-lo. Ele gostava de Daniel, mas ele tinha sido confrontado. Então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele que te livre. Mas ele falou isso, mas ele estava sofrendo, porque ele não queria. Mas ele estava cumprindo vamos dizer assim, o script. Aí foi trazer, então, ordenou, aí foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou o rei com o seu próprio selo. Aquele negócio de botar a cera derretida e carimbar com anelzinho, tá? Esse era o selo deles. O anel e com um dos seus grandes para que nada mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumento de música e fugiu dele o sono. O que aconteceu aqui? Ele estava com o coração apertado. Ele gostava de Daniel e ele teve que tomar uma atitude dessa. Agora, o que você acha? Será que vale a pena? Será que vale a pena eu passar por tudo isso, eu tentar ser fiel e ainda acabar sendo jogado na cova dos leões? Será que vale a pena servir a um Deus que não me livrou daquilo? Será que vale a pena o Deus permitir que a gente seja jogado na fornalha, que nem foram os amigos lá, e na cova? Pra quê? Que nós vamos ver pra quê? O que aconteceu com isso? Qual foi o lucro que teve o reino de Deus nessa história? Bom, o rei nem dormiu direito, tá? Ele ficou lá com o coração apertado e tinha a moda de ficar tocando música pro rei dormir, né? Davi fazia isso com o Saul, foi chamado para cantar, para tocar pro Saul dormir. Então era comum o rei fazer isso. E ele não pediu porque ele não queria dormir. Pergunta 6 é para descrever o milagre. Pela manhã, ao romper do dia, olha como o rei estava agoniado. Levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, ele chamou Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de que o teu Deus, ao quem continuamente serves, tenha podido te livrar dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. Imagina o balde de água fria que o rei sentiu assim da cabeça. Imagina o alívio, né? Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e se esmigalharam os ossos. Tá? Deus permitiu que ele fosse para a cova. Qual que é a minha cova hoje? Deus podia ter permitido que ele não caísse na cova, mas isso seria uma bênção, ok. Mas livrar Daniel dentro da cova, o milagre foi muito maior. Só o Deus Altíssimo podia fazer. Eu não sei qual que é a cova que você tá, não, tá? Eu sei da minha. Mesmo assim, mais ou menos, porque eu devo estar numa que eu não tenho nem noção do que é. Deus pode livrar você lá na cova. Lembra que a história lá da fornalha teve o quarto homem.
E aqui agora nós vamos ver o que aconteceu lá. Daniel vai falar o que aconteceu. Então Deus pode livrar você na cova. Aconteceu isso com Paulo e Silas. Quando ele lá no Novo Testamento, eles estavam presos lá e começaram a cantar. Depois de apanhar pra caramba, começaram a cantar. Teve um terremoto e abriu as algemas. Até onde você negocia com a sua fidelidade por medo? Até onde você negocia com a sua fé para não ser escarnecido? Só para a pessoa não dar uma risadinha? Você prefere se misturar na multidão para não ser notado? E aí? Porque você não tem coragem de assumir quem você é? Não tem coragem de assumir a sua fé? Aí você pega e, não. Gente, eu já ouvi um negócio tão absurdo. Se negar Cristo vai morrer. Então eu vou negar, porque eu vou produzir muito mais frutos vivo do que morto, porque vivo eu posso pregar. Gente, você larga a mão de fazer uma mentira tão esfarrapada, porque se nós acreditamos que morreu, acabou, então joga sua Bíblia fora, tá? Desliga isso aqui e vai catar coquinho no mato. Nós sabemos que, vamos dizer, que a morte é a nossa formatura. É a formatura. Então, enquanto nós estamos aqui, é para ter um serviço. Por quê? Se nós não tivéssemos que fazer nada, assim que você se converteu, aceitei Jesus, vai, puf, subiu. Nossa, o que aconteceu? Subiu, porque se converteu, agora acabou. Não! A gente se converte e continua aqui. Para quê? Para fazer a diferença, para levar mais pessoas para Cristo, para servir de exemplo, para estar na cova e o seu vizinho tá vendo que mesmo na cova você tá louvando, você tá cantando, você tá no aperreio, você tá doente, você tá em cima numa cama, mas você tá dando glória. Você é a Bíblia que muita gente está lendo. É muito fácil você ser fiel quando tudo tá bom. E eu ainda vou contar uma coisa. Tem muita gente que quando tudo está bem, é que esfria. Não é? Não tem gente que... eu acho que tem gente que Deus até permite, assim, uns aperreios pra pessoa... Deus tem saudade da intimidade, porque só procura Deus constantemente quando o bicho tá feio. Quando a situação tá apertada, quando tá tudo bem, faz essas oraçãozinha, né, de domingo. Senhor, perdoa a multidão dos nossos pecados. Cara, como que você tem multidão de pecado não confessado, né? Fala sério. Vamos lá. Aí a pergunta 7 diz o seguinte: como esse fato mudou a vida de todo o reino? Então foi lá. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva, ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Isso foi Dario falando. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Mas é porque Daniel, ele já era um príncipe lá, mas teve que passar por tudo isso, para o nome de Deus ser honrado. Você já parou para pensar que às vezes a sua cova é só para engrandecer o nome do Senhor? Você já parou para pensar que você tá lá para Deus mostrar para o seu vizinho o que ele pode fazer? Mostrar. Então, olha, gente, é tão sério. As nossas perguntinhas aqui de pensar hoje é o quê? Até onde vai a sua firmeza em Cristo? Até onde você tem coragem de bater o pé e confessar que Jesus Cristo é o Senhor? Até que ponto você defende a sua fé? Até que ponto você serve ao Deus Altíssimo? Até que ponto você está pronto para seguir o Senhor? Para adorar o Senhor? Para testemunhar a vida dele? Até quando? Até onde? Até onde vai a sua firmeza?
Ou se você vê que, se você começar a falar vai dar tanto trabalho, então fica quietinha assim, eu oro em casa pelo outro. Eu acho que todos nós aqui devemos ter vizinho. O seu vizinho sabe que você é cristão? Seu vizinho sabe que sua vida é privilegiada porque do Senhor é que cuida da sua vida? Primeira perguntinha. Agora vamos lá. Por quanto tempo você vai voltar para sua forma a cada experiência? O que quer dizer isso? Cada experiência que tem, você vai voltar a adorar a Deus de uma maneira superficial. Então você tem uma luta, você tem uma prova, aí Deus te livra, aí tá tudo bem, aí você volta de novo a ser um crentinho de domingo. Hein? Uma vez eu tava ensinando numa escola dominical e eu falei um negócio, eu não vou me esquecer, porque tanta gente deu risada assim e veio conversar comigo depois, que é o seguinte, eu disse que Deus jamais ia me dar um iate, sabe, iate, assim, de barco. Por quê? Primeiro que eu sou cabeleireira, eu trabalho no sábado, domingo eu vou para a igreja. Que dia que eu vou usar o iate? Então eu falo, Deus não vai me dar um iate, porque eu não vou ter como usar. Ou eu vou voltar no trabalho, aí eu não vou ter dinheiro para pagar a manutenção do iate. Ou eu vou deixar de ir na igreja. Oi? Até que ponto você passa por uma situação e volta a estacar zero? Ou você continua aumentando? Você continua aumentando o seu nível de intimidade, o seu nível de fé com o Senhor. Então, para e lembre agora na sua vida tudo que você passou já. Sabe, as pessoas que se magoaram com você, as pessoas que você se magoou, as pessoas da sua família, da sua igreja, do seu trabalho, que de repente te feriram ao ponto de você não querer estar junto com elas. Então, aquele pessoal que acha que o céu vai ter andar, né? Então, eu não gosto desse irmão, eu não quero encontrar com ele nunca mais, né? Mas e no céu? Vai todo mundo pro mesmo lugar? Mas o céu vai ter andar. Com essa pessoa eu não quero ficar, né? Oi, oi, né? Então, até quando você vai ficar sendo um bebê, sendo criança? Deus ama as crianças, mas ele trabalha com guerreiros. Deus dá pirulito para as crianças. Mas para os guerreiros ele dá armas e escudo, tá? Bom, o que é que te desvia do lugar que Deus quer que você ocupe? Vamos explicar isso aí? Você deve imaginar mais ou menos aonde Deus quer que você esteja. Mesmo que você diga para mim, não sei, no fundo você sabe. Porque essa história de é a consciência que me falou, não é nada. A consciência é o Espírito Santo falando. No fundinho, lá no fundinho, você e Deus, você sabe aonde que é o seu degrau a mais. E você desvia de chegar nesse grau a mais, por quê? O que está te separando do seu crescimento com Cristo hoje? Hoje, 5 de março de 2026. Pensa você dentro de você. Qual é a cova que você está? Ou se você nem está indo para a cova. Mandaram fazer? Tudo bem, eu vou fazer aqui escondidinho, ninguém vê. Daniel não fechou a janela da casa. Ele continua orando com a janela aberta. Você tem coragem de continuar mesmo contra... Você já viu, quem já assistiu The Chosen, o emblema é o quê, gente? É um monte de peixe e uns peixinhos azul que anda contra a maré, né? Eu tenho camiseta, eu tenho moletom, eu tenho um monte de coisa deles que eu amo. Então, é o quê? Contra a corrente. Aonde você está? Você está indo contra a corrente? Deixa assim como é que tá para ver como é que fica. Aí se um dia alguém me perguntar do amor de Cristo, eu falo, oi? Gente, fala sério, né? Cadê a ousadia? Você está fechando a janela, porque tem um decreto, você está fechando a janela para orar, para se autoproteger, ou você continua declarando com todos os pulmões, né? Você só tem 2, mas vamos, né? Só o Senhor é Deus.
Ele pode me livrar. Então, é muito sério isso, é muito mais sério do que uma historinha para criança. É muito mais profundo. O que é que te impede de subir um degrau a mais de intimidade? O que é que te impede de ter uma experiência a mais com Cristo? O que é que te impede de você impactar a sua família, o seu trabalho, o seu convívio? O que é que está impedindo? Covardia? Você sabe que lá no Novo Testamento, lá quando você vê lá no final, sabe quem são os primeiros que vão ser expulsos do céu, que não vão entrar no céu? Os covardes. Quando Paulo faz a lista lá, são os covardes. Deus olha para mim hoje e fala assim: minha filha é uma guerreira ou ela é uma coitadinha que eu vou dar um pirulito e tudo certo, deixa aí no canto. Ou ele vai dar beijinho no meu machucado, vai pegar e sarar e virar uma cicatriz. Aonde você está? Nós estamos, nosso mundo está em guerra. Tem gente já dizendo que a guerra é para agora, que o mundo vai acabar, que Jesus vai vir. Gente, Jesus vai vir quando não tiver. A Bíblia diz que quando tiver tudo tranquilo, ninguém nem estiver pensando, aí que ele vem, tá? Mas vamos supor que ele chegue hoje. Qual o modelo de Kátia que ele vai encontrar? Aquela Kátia que tá batendo de frente e mostrando, e orando em público, e pregando evangelho, andando com as roupinhas de crente. Ou vai encontrar uma Kátia 007 de Cristo? Aquela Kátia que ninguém, se vai ter problema, eu fico quieta. Se eu sei que vão rir da minha cara, eu nem levo Bíblia. E aí? Qual é o degrau que você está? Eu sempre digo que eu prefiro chegar lá e Deus falar assim: minha filha, nem precisava ter feito tanto do que eu chegar lá. Ele fala assim: te mandei fazer, você não fez. E esse desafio é para mim hoje. Nós estamos em março. Ainda temos 2026, ainda temos 9 meses. O que você vai fazer nesse ano para dar um degrau a mais, para chegar em dezembro, na hora da retrospectiva que a gente faz, né? Então, a que ponto você chegou? O que você descobriu mais de Deus? Qual o nível de intimidade que você chegou? Foi que nem Daniel, sabendo que o seu destino era ser jogado na cova dos leões, e sabendo que racionalmente nada podia te livrar, porque ele foi preparado para morrer. E assim como todos os heróis da Bíblia, os mártires morreram. Aí você vê lá em Hebreus, o autor de Hebreus fala da nuvem de testemunhas que estão olhando. Eu tenho vergonha de falar que eu sou crente. Quem são essa nuvem de testemunhas? São os mártires, aqueles que entregaram a própria vida, aqueles que foram decapitados, aqueles que foram cerrados ao meio, tudo defendendo o evangelho. E eles olham para mim que tem vergonha de falar que eu sou crente. As testemunhas é essa nuvem de testemunha que está olhando lá de cima e falando: mas que espécie de crente é essa? Então, eu quero que você pense hoje, qual é a sua cova? Se você tem coragem de ir mais além. Aí sim, se você tiver coragem de ir mais além, para você contar a sua experiência, não somente contar a história de Daniel, contar essa experiência eu tive, para que o nome do Senhor seja engrandecido na sua vida. O aperreio que você passa vai engrandecer o nome do Senhor, que as pessoas vão estar vendo e falar: só o Senhor é Deus. Vão ver: olha o que passou na vida dela, olha como é que ela tá, não acredito que passando por tudo isso ela ainda tem um sorriso nos lábios, ela ainda canta, ela adora o Senhor. É isso que as pessoas veem quando reconhecem que eu estou no problema. Então, veja que você é a Bíblia que as pessoas estão vendo. Qual é o capítulo que elas estão vendo? E a mensagem de hoje é essa. Você perguntou que a pessoa quer historinha para beber, né? Não. Isso é historinha para corajosos. E a minha oração hoje, para a minha vida e para de vocês, é que nós possamos, até o final do ano, chegar e falar assim, né? Eu andei tal coisa. Aconteceu isso na vida das pessoas que estão do meu lado. Eu consegui ser um canal de bênção das pessoas que estão do meu lado. Amém? Que o Senhor abençoe a nossa vida. E vamos ver o que temos em Daniel para a semana que vem, tá bom?
Beijo grande para vocês.